Olá, meu nome é Jonas Antunes Ramos, eu sou autor do blog Transformando Pais em Mestres. Neste áudio eu vou falar sobre a educação dos filhos com os pais separados. Eu vou te dar várias dicas e sacadas que você pode utilizar na educação dos filhos nos casos onde o pai e a mãe não convivem mais. E se não é esse o seu caso, pode ser que você conheça outros pais e mães que precisem dessas orientações. Se você quiser, pode fazer a diferença na vida dessas pessoas enviando a elas esse áudio. Você vai perceber ao longo deste conteúdo que muitas coisas podem ser aplicadas a qualquer tipo de situação, mesmo aquelas onde os pais ainda convivem, mas podem existir muitos conflitos, brigas, discussões e até uma certa concorrência pelo amor dos filhos. Alguns conflitos e discussões são necessários para que se perceba que precisa ajustar o rumo, isso é natural. Mas existem casos onde isso é muito frequente e é desses casos que eu estou me referindo. Por que será que isso ocorre? Qual o impacto na educação dos filhos? Como lidar com isso tudo? A partir dessas dicas, você poderá reequilibrar a sua vida e encontrar a paz que você precisa para ser mãe ou ser pai, independente do fato de estar ou não convivendo com o pai ou a mãe dos seus filhos. Conforme eu já comentei em outros textos, o foco desse trabalho de como educar os filhos para serem felizes são os pais e não os filhos. E você irá entender o que eu estou dizendo no decorrer desse áudio. Eu já tenho falado sobre isso nos textos que eu publiquei no blog. Esse material é resultado de estudos, atendimentos em consultório, observações de casos reais, acompanhamento de casos de separação de amigos e parentes com filhos nos casamentos. Como educar os filhos com os pais separados foi o tema mais votado até o dia 22/12/2013, na enquete que eu fiz no blog. Teve um outro tema que também foi muito votado, que foi Meus filhos não me obedecem, o que deu errado. E como se trata de uma questão de extrema importância, eu resolvi gravar um outro áudio e disponibilizar gratuitamente lá no blog. É só você acompanhar o blog, caso você já tenha assinado a minha lista, eu vou te enviar um e-mail com um link para este novo áudio. Este trabalho exige tempo e dedicação, mas eu faço com a maior alegria, porque essa foi a forma que eu encontrei de contribuir e ajudar outros pais com dificuldades na educação dos filhos. Por isso eu quero que esse material chegue para as pessoas certas. E para isso eu preciso saber o quanto você está comprometido com você e seus filhos. Para isso eu preciso te fazer 3 perguntas. Eu quero que você reflita bem sobre elas e refaça as perguntas para si mesmo e encontre a resposta adequada. Você vai ter que responder sim ou não. E a primeira pergunta é: você deseja de todo o seu coração ser uma mãe ou um pai ainda melhor? Você acredita que é capaz de fazer as mudanças necessárias em você para gerar o exemplo que seus filhos precisam? Você confia que a força do seu amor por seus filhos pode fazer você superar qualquer dificuldade que possa aparecer, embora você ainda não saiba como? E se a sua resposta foi sim para todas as perguntas, esse áudio é para você neste momento. Esse conteúdo poderá fazer uma grande diferença na sua vida se você quiser. Caso você tenha respondido não para alguma das questões, não tem problema. Pode ser que este não seja o momento para você. A minha intenção com esse trabalho é contribuir com você, mãe ou pai, realmente comprometidos com a sua missão, que realmente se importa se seus filhos estão ou não felizes. Mães e pais que são capazes de fazer uma transformação em suas vidas, em suas atitudes e comportamentos, se preciso for, porque sentem que dessa forma estarão realizando essa missão. Esse maravilhoso aprendizado necessário para a nossa evolução espiritual. Você pediu essa experiência, eu pedi essa experiência, então por que não vivê-la em sua plenitude? Se você está acompanhando este áudio, significa para mim que você é uma mãe ou pai que tem esse nível de comprometimento necessário. Significa que tem algo em você que diz: eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ver meus filhos felizes. Então vamos ver um pouco sobre as situações mais comuns envolvendo
as separações. Aqui eu vou falar mais especificamente sobre casais que viveram juntos, tiveram filhos e hoje estão separados. Todos sabemos que existem outros casos onde um homem ou uma mulher geram um ou mais filhos em encontros casuais, sem sequer ter planejado uma união, muito menos os filhos. Na maioria dos casos, as crianças são assumidas e educadas pelas mães, avós, parentes e, em alguns casos, apenas pelos pais. Mesmo que esse não seja o tema central deste conteúdo, as dicas que eu vou dar podem ser aplicadas tanto para pais separados e com alguns ajustes para a mãe que cria e educa seus filhos sem a presença do pai, quanto para o pai que cria e educa seus filhos sem a presença da mãe. A separação de casais com filhos é uma situação cada vez mais comum e que deve ser tratada como tal, embora muitos pais não estejam preparados para as consequências da separação para eles e para seus filhos. E por que os pais, em sua maioria, estão despreparados? Porque não é uma situação esperada, desejada ou planejada. Vamos dizer que seja um acidente de percurso. Porque um homem ou mulher não se unem, têm filhos, com o objetivo de se separarem. Quero dizer que não é esse o plano inicial. O plano inicial geralmente é e viveram felizes para sempre ou até que a morte vos separe. Não é assim? A separação acontece naturalmente quando há conflitos de muitas naturezas, sejam por comportamentos, atitudes, problemas financeiros, entre tantos outros. Mas nenhum nem outro tinha planejado ou previsto, pensado sobre a melhor forma de fazer essa mudança, que é a separação. Até pode existir quem case já pensando em se separar, mas não é muito comum, você concorda? Muitos só se dão por conta da dimensão dessa responsabilidade quando os problemas da decisão da separação começam a aparecer. Uma coisa é fato, as crianças sofrem com a separação dos pais. Mas com bom senso e principalmente com as dicas que eu vou te dar nesse áudio, é possível reduzir muito esse desconforto ou sofrimento que pode ocorrer, principalmente com os filhos, que em muitas situações ficam sem entender bem. Dependendo da idade, eles podem até pensar: se entre irmãos que brigam, depois fazem as pazes e voltam a brincar e conviver bem, por que com os pais não acontece o mesmo? Essa é a confusão que normalmente gera na cabeça das crianças. Eu acredito e aceito que todas as experiências que vivemos são necessárias para a nossa evolução espiritual. Tudo tem um motivo para acontecer, embora muitas vezes não tenhamos um entendimento sobre qual é a lição naquele momento, naquele aprendizado. Então, onde está a nossa parte neste cenário, se todos nós pedimos para viver essas experiências? Simplesmente deixamos tudo acontecer sem fazer nada? Não, é exatamente aqui que está o ponto onde podemos evoluir, fazendo a nossa parte, agindo no aqui e agora, agindo no momento presente. E já que estamos aqui nessa experiência, temos que agir. Mas como? Então aqui estão as primeiras dicas para você começar a agir, começar a transformar a sua vida, começar a fazer as mudanças necessárias para ter um outro resultado. Afinal de contas, se você quer um resultado diferente, você precisa começar a fazer coisas diferentes, a agir de forma diferente, a olhar as coisas de maneira diferente. E a primeira parte da ação é: acorde e comece a olhar as situações que acontecem como oportunidades de evolução. Sim, eu sei que pode não ser assim tão fácil, mas eu te asseguro que é possível. E quando você começar essa mudança, você vai perceber a transformação que você pode fazer na sua vida e, por consequência, na educação dos seus filhos. Educamos pelo exemplo. Então, o que você vai começar, ou melhor, quando você vai começar a agir, a enxergar as coisas de forma diferente? Quando você vai começar a acordar? E quais são os sinais que você pode observar na sua vida para constatar que está na hora de despertar, está na hora de acordar e agir? Você vai perceber, principalmente,
que a sua saúde começa a ficar afetada. Sua saúde emocional, psicológica, sua saúde física. E pode começar a aparecer tristeza, ansiedade, raiva, angústia, depressão, baixa autoestima e que estão sinalizando que você precisa, com urgência, de uma mudança. A vida está te mostrando, a sua consciência está te mostrando que a vida não flui neste sentido, no sentido da doença, da dor, do desconforto. Sempre que você perceber que você está com esses sintomas, dê atenção a isso. E agora, para começar essa mudança em função do seu despertar, vem a segunda parte da ação. Busque as ferramentas que você julgar mais adequadas. Estude, leia, se informe, busque ajuda profissional se necessário. Faça cursos de evolução espiritual. Quem sabe esse material já tenha sido um grande passo na sua busca. E o que fez a diferença na minha vida foi exatamente isso. Foi quando eu senti esse desconforto que você pode estar sentindo agora em relação a você, seus filhos e ao seu papel nessa relação. Então eu comecei a me questionar o que eu estou fazendo aqui. Por que eu tenho que viver isso? E comecei a fazer os meus primeiros cursos de evolução espiritual. Eu queria me encontrar. Depois tudo começou a fazer sentido para mim. Então, essas duas dicas que eu te dei são essenciais para a sua transformação. Agora, ótimas dicas que eu preparei para você sobre como lidar com as questões mais práticas em relação aos seus filhos, mas que só terão efeito desejado se você mantiver conectado com as coisas que eu falei até aqui. E sempre que preciso, escute novamente esse áudio. Então eu vou te dizer coisas que você pode fazer. Os pais que conseguem dialogar e dividir as responsabilidades são capazes de reduzir o desconforto dos filhos nos casos de separação. E sabendo que tudo o que está acontecendo é necessário para a evolução sua e de seus filhos, o que você pode fazer para conduzir a situação, para gerar consequências positivas? Se você quiser, anote. Se você quiser, revise, escute novamente esse áudio e aqui vai a primeira dica do que você pode fazer. Converse com seu filho para saber como ele se sente, o que ele sente em relação à separação. Você precisa saber como ele está interpretando também pelas palavras dele. Perceba se ele consegue expressar em palavras aquilo que ele está sentindo, senão use a observação. Observe as atitudes dele, converse, vá se abrindo com ele aos poucos, mas somente o necessário, porque vai ter uma dica mais logo depois sobre isso também. E agora a segunda dica. Diga que ele não precisa escolher entre um e outro. Isso vai deixá-lo mais seguro e menos ansioso. Pode ser que o seu filho, a partir de um evento de separação, ou você tenha deixado subentendido, ou ele tenha entendido por si mesmo que ele precisa, como houve uma separação, escolher entre o pai e a mãe. E essa é uma ótima dica. Diga a ele, sinceramente, que ele não precisa escolher entre um e outro. Você é a mãe, não vai deixar de ser mãe. Você é o pai, não vai deixar de ser pai. A terceira dica. Pais, trabalhe em si o sentimento de culpa que você pode ter pela falta que o outro fará na vida da criança. Isso é uma coisa muito comum e que ocorre muito. Eu já atendi vários casos em consultório onde o pai ou a mãe relatava experiências de separações e diziam, pelo relato deles, pelo discurso que eles me falavam, que havia ainda muito sentimento de culpa em relação à separação, em relação a que a criança sentia falta do pai, que não convivia o tempo necessário, e esse pai ou essa mãe sentiam essa culpa pela falta do outro na vida da criança. Então, tem que se trabalhar isso,
eliminando esse sentimento de culpa. Tudo foi necessário. Você tem que trabalhar de agora em diante e não ficar remoendo as coisas que já aconteceram. E a quarta dica: liberte-se. Trabalhe em si o perdão a si mesmo e ao seu cônjuge, ou ao seu ex-cônjuge. Se a separação aconteceu, era porque tinha que ter acontecido. Aceite e comece a olhar como uma oportunidade de evolução. Quinta dica: jamais fale mal do outro, por mais defeitos que ele tenha ou tivesse. Demonstre pelo seu exemplo que você é capaz de perdoar, de entender. E com esse exemplo, que não é apenas com palavras, mas com atitudes e comportamentos, seus filhos saberão que também poderão ser perdoados e aceitos quando eles errarem. A sexta dica: é importante que ele conviva nos dois ambientes, tanto o paterno quanto o materno, mesmo com diferenças, mas com um modo semelhante de agir. Isso exige muita maturidade dos pais, que devem deixar de lado o seu egoísmo e levar em consideração que tem um exemplo a ser dado. Então, reflita: como está a sua situação hoje em relação ao convívio dos filhos com o pai ou o convívio dos filhos com a mãe? Você já fez guarda compartilhada? Como está a sua situação em relação a isso? Precisa repensar? Aqui a dica número 6, eu disse que é importante a convivência nos dois ambientes. Na dica número 7, se a criança precisa se sentir protegida, como está o ambiente em sua casa? E se você não concorda com o ambiente que ele vive, com o pai ou com a mãe, porque acha nocivo, faça a sua parte. Faça da sua casa, enquanto o seu filho estiver com você, faça da sua casa um lar. E aqui eu recomendo a leitura do blog num texto que eu falei sobre o ambiente, que é a primeira chave que eu utilizei na minha vida e que tive um sucesso muito grande e que até hoje se mantém. É um ambiente saudável para os filhos se desenvolverem. E agora eu vou te falar sobre coisas que você jamais deve fazer. Antes eu falei de coisas que você pode fazer. Perceba que, por mais que essas dicas sejam verdadeiros presentes, você tem o livre-arbítrio para fazer ou não. Por isso que eu disse antes que são coisas que você pode fazer. Agora, coisas que você jamais deve fazer, porque dão consequências muito negativas, são essas. Jamais presenteie demais os seus filhos para tentar comprá-los, para que eles queiram ficar mais com você. Jamais ceda a pressões e chantagens que eles possam fazer nas negociações. Você realmente o ama e, em nome deste amor, você precisa desenvolver a segurança de dizer-lhe o que pode e o que não pode fazer, mesmo com o risco de ouvir que ele ama mais o outro, que ele ama mais o pai ou que ele ama mais a mãe. Se isso é difícil de ouvir, tenha tranquilidade que ele vai se sentir muito mais seguro no mundo com limites claros. Não tenha medo de estabelecer esses limites. E esses tempos alguém me perguntou: Jonas, mas qual é o limite dos limites? Eu disse: desde que você perceba que exista um porquê, exista um benefício real para o seu filho, e não apenas para que ele se sujeite à sua vontade, somente um exercício de poder. Então esse é o limite. O seu filho tem que ter um benefício com isso, mesmo que na hora ele não entenda isso. Uma outra dica é: jamais crie uma competição com o pai ou a mãe dos seus filhos. Por exemplo, se um dá um presente, o outro dá um presente melhor e mais caro. Não faça, não crie essa competição. Não é saudável. Ele vai viver e vai entender que o mundo é sempre de quem dá um presente mais caro. Ele vai acabar se vendendo em determinadas situações para quem oferecer mais.
Jamais critique o pai ou a mãe dele. Você estará dizendo para seu filho que o pai dele não era o pai ideal para ele, ou que a mãe dele não era a mãe ideal para ele. Por outro lado, você já parou para pensar que foi você quem escolheu? E agora? Como é que fica? Isso gera muita confusão e insegurança na cabeça das crianças. Jamais utilize seu filho como espião ou como leva e traz de informações sobre o pai ou sobre a mãe dele, somente com a intenção de saber da vida do outro. Neste caso, fazer uma pergunta que soe com sinceridade pode significar para ele que você realmente se importa, afinal, é o pai dele, é a mãe dele. E respeitar o seu filho é também respeitar a mãe ou o pai dele. Eu vou te dar um exemplo de como você poderia fazer uma pergunta caso você quisesse realmente saber como está o pai ou a mãe do seu filho. Filho ou filha, como está seu pai? Como está sua mãe? Ela está bem de saúde? Ele está bem de saúde? Se a resposta for positiva, você pode dizer: que bom saber que ele está bem, desejo que ele fique sempre bem e assim ele pode participar bastante da sua vida. Se a resposta for negativa, você pode dizer: bem, filho, espero que ele fique bem ou ela fique bem e melhore logo, assim ele pode participar sempre da sua vida. Seria uma resposta que soaria com sinceridade, mas eu repito, caso você sentisse essa necessidade realmente de perguntar sobre o pai ou a mãe dele. Jamais pense que seus filhos estão em situação desfavorável em relação a outras crianças pelo fato de terem pais separados. Uma outra dica é: jamais afrouxe os limites que você julga necessários, apenas para compensar o sofrimento ou o desconforto em virtude da separação, ou até mesmo para amenizar o seu sentimento de culpa. Aqui você tem que respeitar os seus nãos, respeitar os limites que você dá aos seus filhos. Bom, foram muitas dicas até agora. Percebam que tem uma parte que diz o que você pode fazer e uma parte coisas que você deve evitar ou jamais deve fazer. E agora eu quero fazer algumas reflexões para você, mãe, ou para você, pai, que se encontra separado do pai ou da mãe dos seus filhos. O divórcio ou separação deve ser entre adultos e não entre pais e filhos. O casamento pode até acabar, mas a família continua, porque a família é unida por laços espirituais. Com a separação, as crianças não perdem o pai nem a mãe. Então eu quero que você reflita se você já aceitou bem essa nova condição, se já se desprendeu o suficiente para aceitar que o outro, assim como você, está aqui para melhorar, para aprender e para evoluir. O que fez com que os dois se separassem foram os conflitos, ou a falta de aceitação, ou a falta de paciência para lidar com os defeitos do outro. Seja lá como for, com a separação você precisa amadurecer mais e melhor. Você precisará ser exemplo de compreensão e de perdão. Para que isso aconteça, primeiro você deve perdoar-se e sair da posição de vítima ou culpado. Aceite os fatos. Se aconteceu, é porque tinha que ter acontecido, quer você aceite ou não. Se você sente culpa por ter se separado, por ver que seus filhos estão sofrendo por conta da separação, a primeira coisa a fazer é trabalhar este sentimento. Sentir-se culpado não vai ajudar em nada na situação e vai colocar ainda mais insegurança nos filhos. Ao vê-lo triste, desanimado e muitas vezes com um discurso arrependido, um discurso com angústia ou raiva. Para compensar, alguns pais se tornam permissivos demais, menos exigentes e menos disciplinados, com medo de perder o amor dos filhos. Esquecem o carinho, o afeto, o amor e que os filhos os amam e não vão deixar de amá-lo. O que passou, passou. O que acabou, acabou, e independente do fato de voltarem a viver juntos ou não, você deve preservar seus filhos e não usá-los
como armas para ataque ao outro lado, ao pai ou à mãe deles. Se voltar a viver juntos, tudo aquilo que você disse e fez vai deixar seus filhos mais confusos. Como é que meu pai ou minha mãe falaram tão mal um do outro e agora vão ficar juntos de novo? Lembre-se do exemplo. Aqui não estou dizendo que isso não possa ocorrer, que você não possa voltar a viver junto com o pai ou com a mãe dos seus filhos. Mas considerando que existem crianças envolvidas e que eles estão aprendendo com o nosso exemplo, você pode aproveitar a fase da separação para se conhecer melhor e trabalhar em você tudo aquilo que aflorou, que despertou, todos aqueles sentimentos inferiores que, assim como eu, você pode ter vindo nesta vida para curar. Por hora era isso. Quero te agradecer por ter ficado aqui comigo, por estar caminhando junto comigo nessa estrada de evolução espiritual. Desejo imensamente que você consiga transformar a sua vida para gerar bons exemplos para seus filhos e que todos sejam felizes com as escolhas que fizerem. E agora eu vou fazer um pequeno concurso e eu já vou dizer o que você irá ganhar com isso. O que você tem que fazer é escutar com atenção esse áudio quantas vezes for preciso. E depois, escolha um ou no máximo 2 pontos que geram desconforto para você, envolvendo seus filhos, ou seu ex-marido, o pai das crianças, ou a sua ex-mulher, a mãe das crianças, e que você perceba que está afetando negativamente a educação dos seus filhos. Você pode escrever esses pontos em um papel para que você não perca eles de vista. E o que fazer com eles? Você vai escutar o áudio e a partir das dicas que eu dei, você vai aplicar a dica que se enquadra a cada situação e fazer a mudança necessária e testar o resultado. Pode ser de qualquer parte do áudio, pode ser qualquer aprendizado que você teve com este áudio. O que eu estou propondo aqui é que você também faça a sua parte e teste as coisas que eu estou colocando. Como eu disse, esse material é fruto de bastante dedicação, pesquisa. Eu dedico o meu tempo e faço isso com muita alegria. Eu quero ver o resultado disso na vida de outros pais e de outras mães. Até o dia 13 de janeiro de 2014, então 13/1/2014, as 2 ou 3 pessoas que postarem no blog os resultados que tiveram e as mudanças positivas em relação aos filhos, irão ganhar uma consultoria pessoal comigo via internet, onde eu vou analisar 1 ou 2 situações específicas e dar orientações sobre possíveis soluções. Mesmo que você não esteja separado do pai e da mãe de seus filhos, várias dicas que eu dei podem se encaixar para qualquer situação, conforme eu já falei no início do áudio. O que você tem que fazer então é você deve postar o que você fez, qual era o tópico que você trabalhou e qual foi a dica, qual foi o aprendizado que causou esse impacto e que fez você mudar a sua forma de lidar com a situação, o resultado que teve. Você deve postar esse resultado, o que você fez, num tópico que eu vou publicar sobre este áudio, onde eu vou colocar um item lá chamado concurso. Tá bem? Então, mais uma vez, desejo que vocês façam bom proveito desse conteúdo. Eu convido a postarem também comentários sobre esse áudio, a vocês me ajudarem a compartilhar e a espalhar essa mensagem de como educar os filhos para serem felizes, de que nós podemos, nesse caminho de evolução espiritual, nos tornar mestres, bons professores para os nossos filhos. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos os pais, a todas as mães, a todos os filhos e que todos sejam muito felizes.